Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações. Hoje é 12 de abril de 2019 e nós vamos falar do Dias Toffoli. Você sabia que o Dias Toffoli, ministro do STF, atual presidente do STF, está usando o cargo lá de ministro para advogar a favor do PT? Não acredita? Pois eu vou trazer a matéria, aqui tá o vídeo aqui, ó, do Felipe Moura Brasil, que vai estar falando algumas situações envolvendo o dedinho, a canetinha do Dias Toffoli a favor do PT. E não são poucas, não. Bom, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações, daquele joia maroto, bacana. Eu vou à matéria, comenta e compartilha, gente. Vamos lá. O amigo do meu pai não tem mais a mínima condição de presidir o STF. Deixa eu arrumar aqui meu fone de falários. A atitude mais sensata no presente momento é afastar o ministro Dias Toffoli da presidência do Supremo Tribunal Federal. Não tenho a menor ideia de qual seria o procedimento legal e adequado, mas não vislumbro outra solução. Tudo leva a crer que ele realmente participou na condição de advogado-geral da União do esquema de propina da construtora Odebrecht, que tem um negócio aí envolvendo, né, o PT e o Dias Toffoli referente a um dinheirinho, um negócio aí que andou girando aí para uns institutos. Aliás, lamentavelmente a nossa Corte Suprema está totalmente contaminada. A CPI da toga é uma necessidade. Gilmar Mendes, com mais de uma dezena de pedidos de impeachment, continua na sua cruzada insana pela liberdade dos criminosos do colarinho branco. A bem da verdade, o Estado brasileiro está totalmente aparelhado, resultado de tantos anos de governos que tinham intenções maléficas, nada republicanas. O país está praticamente ingovernável. Gente, e isso aqui que o cara fala, né? Do Brasil está praticamente ingovernável. Vocês vão entender agora. Eu comento já, olha só. Esta semana o presidente Jair Bolsonaro determinou a retirada de 8.000 radares eletrônicos das rodovias federais. Uma juíza de primeira instância da Justiça Federal de Brasília proibiu a retirada dos radares. Fica a pergunta, como é que um presidente da República pode trabalhar se tem uma corte judiciária que parece que trabalha contra? Né? Parece que trabalha contra. Vocês já prestaram atenção tudo que Bolsonaro tem feito ultimamente? E tudo promessa de campanha, que ele falou, eu vou fazer isso. Essa questão dos radares, da indústria da multa, é uma das promessas de campanha. E sabe qual é o problema disso, gente? É que esses radares, primeiro eles custam uma fortuna. Só para começar, eles custam uma fortuna. O aparelho em si é mais de 150 mil reais. O aparelho, para vocês terem uma ideia. Fora a pancada de multa que isso gera. E aí tem um detalhezinho nessa história. É muito dinheiro que entra. E esse dinheiro vocês acham que vão para onde esse dinheiro, gente? Pro meu bolso? Não. Pro teu bolso? Também não. Deveria ir para outro lugar, mas não vai. E sabe o que acontece? Os caras não querem abrir mão desse dinheirinho. Para vocês verem, um presidente quer governar pelo povo, mas parece que tem um judiciário aparelhado que quer impedir isso. Como se governa um país dessa forma? Voltando ao ministro Dias Toffoli, no vídeo abaixo o jornalista Felipe Moura Brasil faz um retrospecto de sua atuação no STF. Ao final, Augusto Nunes arremata. Ele continua advogado do PT. Vamos ao vídeo, gente. Eu sei que vocês querem ver o vídeo. Eu vou até sair dela frente aqui para vocês verem. Se liga aí, ó. Vamos lá. E já que falamos de José Dirceu e Dias Toffoli, só quero lembrar aqui um breve histórico das decisões e votos do Dias Toffoli, como eu já fiz várias vezes, porque na sabatina do Toffoli no Senado em 2009, quando era postulante ao cargo de ministro do STF, ele teve que afirmar que a sua ligação com o PT é uma página virada da história e que no Supremo passaria a agir como juiz da nação. Perfeito. Ele afirmou isso. Da nação e aí, de lá petista. pra cá, ele tomou as seguintes decisões, Augusto. Presta Mandou atenção. soltar o ex-ministro petista Paulo Bernardo em junho de 2016, pulando duas instâncias, o TRF e o STJ. Votou contra a prisão em segunda instância em outubro de 2016,
2 meses após o Lula ter sido indiciado pela PF no caso do Triplex, e mesmo tendo dito em fevereiro daquele ano que sempre teve consigo que não era necessário aguardar o recurso especial junto ao STJ, nem o extraordinário junto ao STF. Quer dizer, em fevereiro ele diz uma coisa, diz que sempre foi contra, quer dizer, que sempre julgou que não era necessário aguardar o recurso ao STJ e ao STF, isso em fevereiro. E aí, em outubro, votou contra a prisão em segunda instância. A única coisa que aconteceu no meio do caminho de relevante para ele ter mudado de posição foi o Lula ter sido indiciado, né, no caso do Triplex, que resultaria depois na sua condenação. Ele votou, o Dias Toffoli, em maio de 2017, a favor da soltura do José Dirceu, como eu já disse aqui, seu ex-chefe na Casa Civil do governo Lula, que estava em prisão preventiva na Lava Jato desde agosto de 2015. Toffoli votou em março de 2018 pelo impedimento da prisão do seu padrinho Lula até o dia 4 de abril. Votou pela concessão do habeas corpus do Lula em 4 de abril. Votou pela concessão do habeas corpus do ex-ministro petista Antônio Palocci em 11 de abril. Votou em 24 de abril para tirar de Sérgio Moro as menções da delação da Odebrecht a Lula que tratam do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. Votou em 26 de junho pela anulação de provas recolhidas pela Polícia Federal contra o casal petista Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo na busca realizada no apartamento funcional dela no âmbito da Operação Custo Brasil. Toffoli votou novamente em 26 de junho pela soltura de seu ex-chefe José Dirceu, condenado já em segunda instância a 30 anos de prisão. Então, esse é o Dias Toffoli, autoproclamado juiz da nação. Que sempre que foi já advogado do PT em várias campanhas e continua advogado do PT. Tá aqui, gente. Eu vou perguntar para vocês o seguinte. Precisa ou não precisa se fazer uma CPI do STF? Você tem aí, ó, vamos começar aqui rapidinho, gente. Gilmar Mendes. O cara nem se conta quantos ele já soltou. Eu já falei diversas vezes aqui, né, que ele já chegou em um mês só, bateu o próprio recorde soltando mais de 20 pessoas. E eu lembro na época que era um por dia. Todo dia tinha alguém solto. Todo dia tinha uma canetada do Gilmar Mendes. Isso saiu em todas as, né, explodiu aí num monte de meio de comunicação. Agora você vê o Dias Toffoli, né? Aí alguém fala, mas aquela última vez agora que aconteceu aquele negócio lá, que não sei se foi o Marco Aurélio Mello, um deles lá, né, deu uma canetada suspendendo a prisão na segunda instância em janeiro, né? Vocês lembram? Eu trouxe a matéria aqui. E aí iam soltar ele e tal, mas aí o Dias Toffoli... Gente, você sabe por que o Dias Toffoli deu essa canetada anulando a liminar do Marco Aurélio? Acho que era o Marco Aurélio, eu não tô lembrado se era, né? Mas acho que era, eu não tô lembrado. Mas enfim, anulando a liminar do ministro lá. Sabe por quê, gente? Porque era absurdo demais. Porque se ele tivesse ali dado a canetada favorável, era o fim de carreira dele. Era o fim de carreira dele. Por isso que ele não fez isso daí. Mas ele não fez. Vocês podem ter certeza que ele pegou a caneta assim na hora de fazer e foi assim: oh, eu não vou acabar com a liminar, não vou. Pronto, cancelei a liminar, cancelei. Oh meu Deus, foi difícil. Por favor, alguém faça uma massagem na minha mão aqui, que foi difícil, meu Deus. Foi império, é difícil assinar esse negócio aqui para derrubar a liminar. Porque eu queria Lula solto. Pra vocês terem uma ideia, gente, foi mais ou menos assim, pode ter certeza que foi. Ele não queria, mas ele teve que fazer. Ou ele fazia ou o pau cantava. Ficava muito na cara, né? Ficava muito na cara. Vocês vê quantas liminares... Você vê, ó, de um lado o Gilmar Mendes soltando os pilantras lá, do outro lado... né? O Zé Dirceu, né? Aquele primeiro lá aquele primeiro deputado, acho que é deputado lá do PT lá também, né? Ele votando, o Dias Toffoli votando favorável em habeas corpus do Lula, né? Uma liminar que proibiu prender, que impediu que ele fosse preso até o dia 4 de abril. Depois habeas corpus para tentar soltar Lula, ele voltando. Quem foi? Não, foi o Fux, né? Foi o Fux que pediu aquele pedido de vista. Foi mal, já ia dizer que foi, mas já ia colocar na conta dele. Mas foi o Fux que pediu no finalzinho de
de dezembro, foi isso mesmo, finalzinho de dezembro, foi. Finalzinho de dezembro, aquela, né, iam votar o habeas corpus e o Fux pegou pediu, colocou embaixo do braço e vou pra casa, né? Foi fazer vistas, né? Enfim, gente, tá aí. A nação precisa abrir os olhos. Essa semana agora nós tivemos o quê? O pedido de impeachment foi lá para a comissão do CCJ, lá no impeachment não, da CPI, foi lá para a CCJ, do Senado, vocês viram. E eu trouxe a matéria aí. Vocês sabem quem era o relator da CCJ? Um senador petista, não lembro o nome do cara agora, tá na matéria, gente, lá não tô lembrado. Mas o relator do caso era um petista. Aí vocês acham que o relatório do cara seria como? Foi contra a CPI, tá na cara. E aí depois todo mundo, 17, foi 17? Foi 17 a favor de enterrar a CPI e 7 a favor de levar a CPI adiante. Inclusive, uma senadora, né, lá não sei o que, Arruda, que eu esqueci o nome dela agora, Fátima Arruda, Selma Arruda, alguma coisa com Arruda lá, faz chá, né, só faz chá de Arruda, né. Então essa daí lá, não sei se é do Amapá, de onde que é, não tô lembrado agora, ela também votou a favor de enterrar a bendita da CPI. Resultado, gente, o estado dela, a Justiça Eleitoral, cassou o mandato dela essa semana. Eu trouxe aqui pra vocês. Sabe por que cassou o mandato dela? Porque ela estava envolvida aí com um dinheirinho que dá de campanha, uns milhares, que ela não conseguia explicar pra onde é que foi, como é que fez. Quer dizer, vocês prestem atenção que todo mundo que tá votando para enterrar a CPI tem um rabicho preso, tá cortando cebola com fiofó, né? Com medinho, não entra nem agulha, né? Com medo de bater de frente com o STF e o STF lá né, em contrapartida, quer dizer, é aquela velha história, tá todo mundo dentro do mesmo barco, é aquela história assim, ó, se eu cair, você cai também. Por que você acha que os ministros da primeira tentativa do Alessandro Vieira, os caras foram logo correr, ligar pra um, ligar pra outro, trocar ideia com os ministros logo? Por quê? Porque assim, gente, porque todo mundo sabe que se um cai, tá cai todo mundo, né? E aí que tá o grande problema da nossa corte hoje. Nós temos só de cara, né? Só de cara, 2 ministros que já está ficando praticamente insustentáveis. Gilmar Mendes, se fala assim, processo caiu na mão do Gilmar Mendes, pronto, você já deu adeus Amélia. E não é aquela música lá, Amélia era mulher de verdade, não. É adeus Amélia mesmo, tchau, fui, acabou, a gente já sabe qual é o resultado. Infelizmente tá assim. Eu já falei pra vocês que houveram épocas em que o STF, meu Deus do céu, você fala assim, ó, o processo foi para o STF, você falava, não, agora o bicho pega, agora a justiça é feita, agora o negócio anda. Havia uma época que a gente se orgulhava do nosso STF. Não, podia tudo dar errado, mas caiu na mão do STF, o brasileiro sabia que... não, agora não, tá na mão do STF, tá? Ó, tá resolvido, fique tranquilo, fique em paz. Agora o bandido vai pra cadeia. Hoje, qual é o orgulho que nós temos do nosso STF? Ou melhor, olhando hoje, o que é que nós temos para nos orgulhar do STF? Responda aí nos comentários, por favor. O que é que nós temos para nos orgulharmos do STF hoje? Eu vou deixar o meu comentário aqui para você já de cara. Nada. Você tem uma ideia? Tem 8 ministros indicados pelo governo Dilma. Ou do governo PT. 8 de 11 ministros. 11 ministros. Se eu não me engano, eu posso estar errado aí posso estar errando aí um pouquinho, né? Mas eu garanto que a maioria dos ministros, isso eu garanto, foram indicadas pelo governo PT. Aí a gente fala no aparelhamento do judiciário. Vocês prestem atenção, gente, que tudo isso já era um negócio já combinado. Era um negócio já combinado. Para poder estar tudo certinho, porque quando o governo... ia sair governo PT, entrar governo PT, em cima de governo PT aparelhava tudo. Todo mundo ficava à vontade, roubando, sacaneando os cofres públicos à vontade, né? Todo mundo levava o seu quinhão e o brasileiro só se ferrava. Era o que vinha acontecendo. O que eles não contavam era 2 coisas. Primeiro, impeachment de Dilma. Que a mulher foi... Cara... Porque, ó, na verdade, vocês querem saber, eu vou dizer uma verdade pra vocês aqui, vocês sabiam, eu acho que muita gente sabe disso.
Não era para Dilma Rousseff ter feito a reeleição, não. Você sabe qual era o plano original? Lula saía, Dilma entrava. Gente, se fosse a ideia de Lula, se não fosse essa ideia, eles tinham colocado uma pessoa mais inteligente no lugar da Dilma Rousseff para ser presidenta. Não tinha colocado uma ministra da Casa Civil, cabeça de vento e saudadora da mandioca, não. Né? Mas Lula colocou a Dilma pensando, essa é minha cabeça de vento e tal, não sabe nem articular uma frase, depois põe lá. O problema é que Dilma sentou na cadeirinha assim, ó. Sentou, gente, aí... gostei da cadeira, é boa, é confortável, Lula não vai sentar aqui mais não. E aí, na eleição de 2013 para 2014, né, 2014, perdão. Na eleição de 2014, o que aconteceu? Pois é, Dilma Rousseff não deixou Lula se candidatar. Ela já estava no poder e aí acabou ficando no poder. E onde começou a ruína do PT. Foi onde começou a ruína do PT. E aí veio o impeachment, eles não contavam com isso. Não contavam com a questão da Dilma querer continuar, não contavam com o impeachment. E depois do impeachment, eles não contavam com Jair Bolsonaro. Pois é, gente. Aí foi onde quebrou. Aí pronto. Aí foi onde quebrou as pernas do PT. É por isso esse ódio mortal do PT com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro estragou qualquer plano que eles tivessem. Né? E agora estão entrando aí com um pedido para fazer o negócio aí, para aprovar o parlamentarismo. Dou um conselho para vocês, pesquisem na internet o que é o parlamentarismo. Eu só vou dar uma dica básica. Você não escolhe mais o presidente da República. Só para começar, tá? Não é mais você quem escolhe o presidente da República. É o parlamento quem faz essa escolha. É escolhido dois caras. Um é o primeiro-ministro, né? E o outro é o presidente. Só que o presidente fica só... simbolicamente, praticamente, né, de forma... Né, só quem manda mais é o primeiro-ministro. Só que tem um detalhe, se o primeiro-ministro não fizer o que o parlamento quer, aí o parlamento pode a qualquer instante dizer, não quero mais esse cara. Dá um chute, dá um pé na bunda dele e põe outro. Aí, minha gente, sabe o que vai acabar acontecendo? Aí nós vamos perder um pouco da democracia que temos, porque não vamos escolher o nosso presidente. Vamos ficar na mão dos corruptos, porque é eles quem vão escolher o chefe de Estado. E aí eles vão escolher quem? Quem eles querem. Não é mais o povo que vai escolher. Mas eu vou votar nos deputados, eu vou votar nos senadores. Tá, beleza, você vota nos caras. Só que o brasileiro tem um defeito, gosta de votar em corrupto. Tá doido, menino? Tá doido? É? Maria do Rosário. Vocês acham que ela tem... Cara, não tem tino pra ser deputada? Tem não. Gleisi Hoffmann, Érica Cocai. Eu continuo a lista? Paulo Pimenta. Eu continuo a lista? A lista vai grande. Isso aqui é só do PT, gente. Tem mais aí, ó. Manuela Dávila, que foi eleita deputada um tempo. Vocês viram? O que essa mulher fez pelo Brasil, pelo amor de Jesus Cristo? E outros que estão lá, gente. Só, o Zeca do Capeta lá, o Zeca Diabo, o Zeca Dirceu também, né? Tá lá. Olha só o tipo de pessoas que muitos brasileiros votam e colocam lá. Aí você acha que vai mudar? Isso não vai. Não vai. Aí o brasileiro vota nesse bando de gente. Vocês acham que eles vão votar, eles vão escolher quem para governar? Vocês acham que eles... Ó, vocês viram aqui a matéria que eu trouxe. Bolsonaro fez uma coisa bacana, acabar com a multa. Ou pelo menos com o excesso de multa, os radares. Todo brasileiro que tem carro, que viaja, eu tenho certeza que aplaudiu isso. Aí veio uma infeliz, não vou dizer a palavra infeliz não, veio uma excelentíssima juíza de primeira instância em Brasília e vetou. Não é. Pergunto para vocês, quem, Bolsonaro ou a juíza, estava pensando no povo? Responda essa pergunta. O Bolsonaro que foi lá e libertou-nos da indústria da multa, ou a juíza que meteu a caneta para você continuar sendo multado? Ou seja, você vem 2 horas da manhã numa estrada federal, de repente tem um radar ali, você tem que passar devagarinho, 40 por hora. E tem um detalhe,
peça a Deus. Tire a mão do volante, tire o pé do acelerador, empurra o banco para trás, se ajoelhe e passe com o carro na banguela rezando para não ser assaltado. É assim que você tem que fazer. Você tá vindo com o carro, radar, o GPS já avisa. A 50 metros radar. Você já pisa no freio. Põe o carro no piloto automático, empurra o banco para trás. E olha, piloto automático é acima de 30 por hora. Porque se for abaixo de 30 por hora, Deus Amélia, você vai bater o carro. Piloto automático. Aí você ajoelha no banco do carro. Meu Deus, meu pai, me protege, me guarda. Me ajuda que eu vou passar aqui pelo... Ai, meu Deus, passei. Pisa. E vai-se embora. É assim que nós temos que viver. Com medo. Você primeiro tem que... Ou então você passa a 100 por hora e tome multa para você pagar. Então vocês veem como é que é o nosso Brasil. Bolsonaro quer acabar com essa palhaçada. Né? Agora você vê uma juíza. Quer dizer, não é só o Dias Toffoli, gente. Você vê o outro que soltou lá, o outro que soltou o Temer, o Lima e o Moreira Franco lá, o trio Parada Dura, os três patetas. Você pega a história, o histórico do cara, eu olhei, eu trouxe até uma matéria, acho que eu trouxe, não, foi dentro da matéria que eu trouxe, eu fiz um comentário sobre isso. O cara já foi afastado por envolvimento com certas sentenças atrapalhadas, coisas assim meio esquisitas com um grupo de advocacia aí, umas sentenças meio estranhas. Aí o cara vem e solta o Michel Temer. Quer dizer, é no nosso Brasil é tudo atrapalhado. Você vê como é que tá o nosso judiciário. Como é que andam as coisas. E os brasileiros, ó. Como, né? Aquele programa que passava na Praça Nossa lá, né? O Carlos Alberto sentava com outro. Ah, não, pois é, e o brasileiro, né? Pá, no tubinho de... no tubinho de mostarda, pra sair a mostarda, né? Eu acabava de... É mais ou menos assim, gente, aquilo ali. Nós somos assim, ó. Nós brasileiros somos os que menos importam pra eles. Porque se importasse alguma coisa para eles, essa CPI tinha passado, ou pelo menos esses ministros tinham a decência de dar uma resposta honesta a nós brasileiros. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.